Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui com a lição de número 10 da nossa revista, amados. E hoje vamos falar sobre igreja missional, conceitos e desafios. Vamos ao texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Os objetivos da lição, amados, primeiro é conhecer o conceito de igreja missional comparado à igreja missionária, perceber que a igreja missional é comprometida com a essência, vidas, independentemente do potencial numérico ou financeiro. E ainda, qual o conceito de igreja que permeia sua visão missionária? Vidas para Jesus ou apenas projetos bem elaborados? Os textos bíblicos inspirativos estão em Lucas 7, 22, Romanos 14, 17 e Atos 20, 24. Eu vou estar fazendo a leitura desses textos assim seguidos, ok? Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Atos 20, 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amados, um dos temas que foram atualizados ultimamente é o termo igreja missional. Igreja missional, ela tem sido definida como a igreja que cruza fronteiras e barreiras, e sejam essas fronteiras e barreiras culturais, linguísticas, sociais, religiosas ou ainda geracionais. Frequentemente, o termo missional tem sido interpretado como que apenas tange a atividades locais da igreja e a influência na sociedade que está inserida. Inclusive, quando alguns optam pelo termo missional, já deixam de lado igreja missionária, entendendo que missão ou ainda missões transculturais já não são mais relevantes ou necessárias. Observamos, na perspectiva bíblica, queridos, existe simultaneidade entre a ação local da igreja e sua participação global na divulgação do Evangelho. É o que Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele diz para nós, não é mesmo? Atos 1:8. Atos 1:8, que diz para nós, amados: o Senhor, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Ok. Veja só. Os exemplos bíblicos, inclusive, amados, eles deixam claro que a igreja missional, ela faz diferença na sua comunidade. A igreja
missional, ela faz diferença na comunidade que ela está inserida. De que forma ela faz diferença? Ela está ali, amados, para cumprir a missão de Deus. E quando nós observamos, queridos, Lucas capítulo 4, todo o capítulo 4, nós observamos ali o Jesus, ele no início do capítulo 4, ele ele vai ao deserto, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para orar. E passa ali 40 dias em jejum e oração. E lá, amados, encerra o seu período de jejum e oração, aparece quem? O inimigo. E confronta ele. E ali nós podemos observar, amados, o lado dele físico sendo testado, não é mesmo? Estava com fome e também a parte do eterno, a parte espiritual. 100% homem, 100% Deus. Amados, estava ali esse embate. Lucas capítulo 4. O Senhor vence na palavra. Após isso, amados, ele entra em Nazaré e ali ele é rejeitado na cidade em que ele havia, amado, sido criado. Ele é rejeitado, ok? Mas ele entra na sinagoga, abre o livro em Isaías e o que ocorre? O que? Está sobre mim. O Espírito, amados, está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. E ali ele começa, queridos. Ele cura enfermos, no capítulo 4. Ele cura alguns enfermos, amados. E, de repente, ele começa a fazer a separação dos 12. Queridos, a missão começa no coração de Deus. Amém? Começa no coração de Deus. E Jesus, ele mostra para nós, amados, o significado de fazer a missão de Deus. Que não é isso aqui, não é baseado no que nós queremos, no que nós pretendemos, mas é naquilo que o Eterno designou, que Ele planejou. Amém? E a igreja local, amado, uma igreja missional, ela está engajada. Ela faz ali, queridos, aquilo que ela faz a diferença na comunidade em que ela está inserida. A diferença, faz a diferença, queridos. E, amados, não só no contexto social, mas ela também contribui para que as boas novas de transformação cheguem aos que ainda não ouviram falar de Jesus. Portanto, amados, a igreja missional abrange também o aspecto missionário transcultural. Nesta lição, nós trataremos deste relevante assunto: igreja missional, conceitos e desafios. O nosso primeiro tópico, a igreja envolvida na missão de Deus. Sabe, queridos, a igreja missional é, antes de mais nada, uma igreja que está envolvida com a missão de Deus. Ela está engajada. A missão redentora que nasce no coração de Deus, iniciada por Ele, ao decidir resgatar o ser humano, amados, que havia sido criado, amados, e agora estava em um lamaçal de pecado. A missão de Deus inicia decidindo, amados, salvar a criação dos efeitos do pecado. Um autor, Michael Goin, 2014, ele diz para nós assim, eu vou ler na íntegra aquilo que é do autor, não é autoria nossa, então nós devemos fazer jus
do autor, certo? Na sua melhor definição missional, descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa na missão de Deus para o mundo. No YouTube, queridos, você depois acessa lá, Michael Goin, o Evangelho e a Igreja Missional. Você vai ver esse autor, é 1 hora e pouco de ministração, falar a respeito da Igreja Missional. Tem também um autor brasileiro, que é Ricardo Agreste, amados, ele tem uma ministração sobre o significado da igreja missional. Depois você dá uma olhadinha lá, depois que terminar aqui o acompanhamento desta lição, ok? A missão não é nossa, a missão é dele, a missão pertence a ele. E nós somos o quê? Cooperadores da missão de Deus. Cooperadores, amados, como igreja missional. E é a partir do plano salvífico do Criador e seu desejo de, assim, estabelecer um relacionamento com o ser humano, queridos, e este relacionamento ele desejava que fosse contínuo, é onde a missão se define. A tarefa, queridos, missional da igreja está, portanto, vinculada ao estabelecimento do reino de Deus, a quê? A propagação dos conceitos e dos princípios divinos. Entendamos que a missão não é minha, a missão não é sua, mas a missão é do Eterno, a missão é de Deus. Que diferença faz saber que a missão pertence a Deus e não a nós? Converse, amados, sobre a forma como Deus dirige a sua missão, seguindo os relatos bíblicos, ok? Uma igreja que faz diferença na sociedade. Este é o nosso segundo tópico. Uma importante tarefa da igreja missional é fazer a diferença na vizinhança. Imagine se mudar a igreja de local, mudar de bairro, queridos, a igreja vai sentir falta, sabe? Vão sentir falta da igreja? Veja só, conforme dizemos no primeiro tópico e também na introdução, a igreja, ela precisa fazer a diferença na comunidade em que ela está inserida. Ela precisa fazer a diferença. Um pastor, amados, aqui um bispo, na verdade, da Igreja Reformada Unida na Inglaterra, veja o que ocorre. O nome dele é Leslie Landry. Leslie Landry. O que ele fala para nós a respeito disso? Sabe, queridos, ele tinha uma igreja na Inglaterra que fazia missões para a Índia por muitos anos. E o que ocorria? Ela rompeu as fronteiras, fazia missão, era uma bênção, alcançava vidas para Jesus do outro lado do mundo, mas não evangelizava a vizinhança, não evangelizava ali as fontes, não evangelizava ali o bairro, não evangelizava a cidade que estava inserida. A igreja, amados, então ele começa a fazer um movimento ali na Europa chamado missional. A iniciativa de incentivar a igreja inglesa, amados, olha, você precisa olhar para o vizinho do lado.
da igreja. Você também precisa olhar para os transeuntes da rua, da sua igreja. Você precisa olhar também para os da sua cidade. Sabe, queridos? E ele começa essa iniciativa de incentivar a igreja inglesa a preocupar-se também com a vizinhança. E isso tem sido, amados, uma preocupação como igreja local também. A igreja é enviada, em primeiro lugar, amados, a sua Jerusalém. Atos 1:8. Não é mesmo? A sua Jerusalém. Assim, a responsabilidade começa com a igreja, com a vizinhança. Começa no seu bairro, na sua cidade. Sabe, queridos, alguns anos atrás, meu marido e eu fomos chamados para fazer uma conferência numa igreja em Brasília. Meu irmão é pastor da Igreja de Deus em Brasília. E nós somos chamados numa igreja lá em Valparaíso, na Igreja de Deus. E lá, amados, e lá no DF, né? Porque Brasília é a capital. E lá eu falei pela manhã aos seminaristas, aqueles que estavam sendo preparados para o evangelho. E ela era uma igreja que enviava muitas pessoas, uma igreja muito grande. E eu me lembro que eu virei assim para o pastor e disse, e para aqueles que estavam ali sendo preparados, e eu falei assim: pastor, primeiro pergunta se já começou, quanto já ganhou na vizinhança, já ganhou no bairro, não envie antes de falar. Aqueles que estavam sendo preparados olharam para mim com uma expressão de pânico, de pavor, queridos, olharam para mim em relação àquilo e eu falei aquilo, amados, segura do que eu estava falando, porque nós precisamos começar no nosso bairro, sabe? Nós precisamos começar na nossa cidade, na vizinhança, queridos. Precisamos começar desta forma. Então, aquele público, amados, que estava ali, estava em mais ou menos umas 60 pessoas que estavam sendo preparadas para este envio, certo? E ali muitos olharam para mim assim, com aquele olhar assim, tipo, e se o pastor Perry eu não ganhei ninguém, e aí certo? Mas eu falei tranquilamente aquilo que assim, segura daquilo que eu estava transmitindo naquela manhã. Sabe, queridos, a igreja é enviada em primeiro lugar a sua Jerusalém, com uma clara responsabilidade de proclamar o Evangelho, de promover os valores do reino de Deus, certo? Seguir assim o modelo de Jesus contempla todas as áreas do ser humano e abrange aonde? O espiritual, o social, o físico, o psicológico, conforme vemos, amados, na missão de Lucas capítulo 4, que anteriormente eu já mencionei a respeito disso. Eu tenho esse hábito de antecipar as coisas. O movimento de Lausanne, queridos, expressa assim essa tarefa, como o Evangelho, como levando todo o Evangelho a todo homem em todo o mundo. Para quem não sabe, o movimento de Lausanne, ele começa com o grande evangelista Billy Graham em 1974, e este movimento surgiu assim a partir de um congresso internacional promovido por Billy Graham, e onde ali naquele congresso foi convocado ali famosos evangelistas, e foi convocado por ele, né, por Billy Graham, e o Pacto de Lausanne tem sido adotado pelas igrejas evangélicas ao redor do mundo como
assim, um importante referencial de missão e também evangelização. Baseado onde? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, queridos, que onde que começa? Quando o Senhor nos chama de geração eleita, essa origem em Deus, foi Ele que elegeu, ok? Se cumpre este processo sacerdotal sendo como representante do reino e também canal de bênção, intercedendo pelas pessoas. Isso, amados, como sacerdócio real, dando exemplo assim de unidade e santidade, nação santa, servindo somente os interesses de quem? Os interesses dele, porque a obra é dele, queridos, a obra é de Deus, então devemos servir os interesses dele, daquele pelo qual pertence, porque é propriedade exclusiva de Deus. A atração, assim, da igreja primitiva, conforme lemos em Atos, estava justamente no fato de que tinha tornado a comunidade terapêutica e se importava apenas com as pessoas ali ao seu redor. Então fica para nós também hoje, como cristãos da atualidade, se nós não estamos sendo essa igreja terapêutica, não é mesmo? Essa igreja terapêutica importando somente com estes assim ao redor. Na quarta-feira, na nossa ministração, inclusive, nós mencionamos a respeito disso, se as pessoas são, nesse período que estamos enfrentando de pandemia, se as pessoas estão acostumadas só no movimento igreja, tem que pôr a mão, segura, e aí ele se sente bem e tal, ou seja, um movimento terapêutico, não é verdade? Umas reuniões sociais, assim, esse processo de após o culto, estar junto, comer junto, isso é muito bom, aleluia por isso, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, queridos, não é só isso, amém? Não é só isso. Então, assim, é lamentável, infelizmente, para aqueles que viam a igreja somente como um local terapêutico. Eu vou lá porque eu relaxo, não é verdade? Eu vou lá porque as palavras entram no meu íntimo, toca profundamente a canção no meu íntimo e eu me sinto bem, eu me sinto aliviada com aquilo. Isso é coisa de cristão nominal. Mas você que está me assistindo, eu sei que você é autêntico e está até agora nesta aula, nesse vídeo, porque o Senhor já tem falado ao seu coração. De que forma a sua igreja está engajada em seu bairro, em sua cidade? Qual é a atuação coletiva e individual na comunidade? Fora da igreja, promove assim os valores do reino. E se a igreja mudasse de bairro, será que as pessoas sentiriam falta? Ou assim, encerrasse ali as suas atividades, alguém sentiria falta dela? É algo para se pensar. Encerrando esse segundo tópico aqui, antes de adentrar ao terceiro, nós como igreja local, apesar que esse ano está sendo um ano muito atípico, nós não sabemos como iremos fazer. A festa das crianças já por cerca de uns 4, 5 anos já tem sido assim. Eu pedi, assim, as pessoas da igreja que é responsável pelo ministério, que, olha, envolva a comunidade, porque antes fazia a festa só para a igreja, para as crianças da igreja. Então, assim, um pedido particular, eu falei, olha, vamos fazer envolvendo as crianças da comunidade. Assim, esses últimos 4, 5 anos tem sido uma bênção que temos feito assim com o bairro, esse processo com as crianças do bairro, e tem sido algo tremendo, algo
que maravilhoso, impactante mesmo. Amados, uma igreja que tem visão global. Este é o nosso terceiro tópico. A convocação da igreja e sua tarefa missional vai do seu contexto, vai em sua tarefa, vai em seu contexto mais próximo, ok? E ela precisa alcançar também, nós falamos primeiro a Jerusalém, precisa alcançar também a Judéia, ainda baseada em Atos 1:8. Precisamos alcançar também a Judéia. Ser missional, amados, está profundamente ligado, conectado com a missão de Deus. Então, Judéia como cidade local, Jerusalém, cidade local, Judéia, o estado, pode-se dizer assim. Então, ser missional, estar conectado com a missão de Deus, significa também ser uma igreja missionária. Sair das quatro paredes, sair assim, desse contexto de bairro também, de cidade, e alcançar a Judéia, ok? A verdadeira igreja missional, ela justamente, essa visão, amados, da igreja missional, ela é bíblica, atua no local, como também no global. Assim como nós somos alcançados por missionários, nós também precisamos agora entender que outras pessoas precisam ser alcançados. Assim como nós um dia fomos alcançados por alguém que foi enviado, a nossa denominação mesmo, a Igreja Batista Independente no Brasil, é fruto de obra missionária, certo? E muitos ainda questionam: nossa, Igreja Batista Independente, será que não saiu de uma rebelião? Sempre aqui na nossa cidade nós temos que ficar explicando: não saiu de nenhuma rebelião. Em 1912 veio o missionário Eric Johnson, lá da Suécia, e assim, sempre estamos comentando com aqueles novos que chegam, principalmente, porque o que mais tem, infelizmente, predominado é essa questão: não deu certo uma igreja, abre outra, sai e monta outra, não é mesmo? Mas não é sobre isso que nós queremos falar neste momento, ok? Vamos, assim, continuar nesse processo de uma igreja que tem uma visão global. Então, uma igreja, amados, uma igreja que tem a visão global, ela não fica só nesse contexto. Caiu aqui a minha revista. Não fica assim só nesse contexto local, mas ela também tem essa visão, tem esse olhar além do bairro, além da cidade, certo? Para também outro país. Pastora, mas na introdução, no primeiro tópico, você parece que, assim, fez questão de frisar a questão local. Veja bem, sejamos maduros em relação a isso. Tenha maturidade para compreender essa visão. Onde nós queremos chegar, queridos? Não pode só olhar o local, como também não pode só o além, só outros países. Nós temos que ter esse processo, assim como a comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado necessitam. Também há missionários que foram, ou ainda outros que vão e precisam ser mantidos, amados. E mesmo que não vão, mesmo que
você não vai como igreja local, você precisa contribuir para ajudar estes que vão, esses que já estão lá. Trata-se, amados, de dar oportunidade a todo ser humano de conhecer a pessoa de Jesus Cristo e ainda ter essa possibilidade de transformação de sua vida pessoal e de sua comunidade. Entendamos que é um privilégio participar da obra de Deus. É um privilégio ser participante, queridos, daquilo que Deus ele nos chama, aquilo que da missão dele, certo? E se você foi convocado para essa missão, eu entendo lá em João, capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, e todos os filhos de Deus têm sim que dar, amados, ser participantes desta obra de Deus, desta missão, daquilo que ele designou, ok? Na verdade, ainda temos muitos desafios no processo de evangelização. Pelo menos 25% da população mundial que vive hoje não teve uma única oportunidade de ouvir acerca da pessoa de Jesus. Mesmo entre os que já ouviram, amados, muitos precisam, assim, ser confrontados com o Evangelho, ser desafiados ainda a permanecer, a reconciliar-se com o seu Criador. E é nessa tarefa, querido, nessa missão que pertence a Ele, nós somos como igreja enviados ao mundo. Como igreja, nós somos enviados ao mundo. A palavra igreja, no grego, para quem não sabe, eclésia é uma reunião de pessoas chamadas para fora, ok? Então, não é para dentro da sua casinha e estar assim, como um clube, não é verdade? Como um clube social, onde você dá o seu dízimo, você vem, desfruta de uma palestra, porque muitos já compreendem dessa forma, né? No ar-condicionado, tem água gelada e tudo mais, tudo com muito conforto, cadeira almofadada. E, amados, não é um clube social. A igreja, como igreja, nós somos chamados para cumprir a missão de Deus. Muitos estão enganados, infelizmente. Muitos estão enganados quanto a isso. E que o Eterno, Ele possa, amados, assim como Ele enviou Jesus, assim como o Pai o enviou, eu vos envio, disse Jesus. E esta palavra é para mim, também é para você. Todas as manhãs, quase todas as manhãs, tem alguns dias que não dá para mim gravar, mas eu tenho gravado áudios e enviados para, assim, amigos, familiares, os irmãos da igreja, e isso tem sido assim, nesse período, né, de quarentena, isso tem sido assim muito impactante, que quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer a pedido de uma amiga, e ela dizia assim, ai Joselene, você não poderia gravar um áudio para enviar as irmãs da minha igreja, que está num processo tão, e aí difícil de reunir, e geralmente eles me convidam, eu vou de bom grado, e nesse período que ficou assim, aqui na nossa cidade, ficou praticamente uns 4 meses sem poder, né, abrir assim, a igreja voltou a abrir, mas com muita restrição. Nós mesmos estamos com apenas um culto durante a semana na congregação e na igreja. E veja só, e a partir disso eu comecei a gravar os áudios e enviava para ela, né? E ela enviava para as mulheres da igreja dela. E aí eu falei, vou enviar também esses áudios também para
assim, vou enviar também para as irmãs da igreja local, para os amigos, para os familiares. E comecei a enviar os áudios e, sabe, queridos, muitos amigos que não são nem convertidos, a gente tem um retorno que você não tem ideia. Eu não sabia que isso ia dar essa tamanha repercussão, não? Realmente eu não tinha ideia, não sabia. Então, assim, todos os dias no meu WhatsApp eu recebo centenas de agradecimentos por isso, amados. Olha, eu estava precisando dessa palavra, eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando desta oração, eu estava precisando dessa mensagem de encorajamento, eu estava precisando desse confronto, porque nem sempre a palavra, a mensagem é branda, tá? Então, assim, eu não sabia que daria essa repercussão, mas o Eterno sabe onde eu quero chegar. Nós precisamos usar de todas as formas, os meios que temos, assim como há 2 semanas atrás a nossa lição foi sobre as mídias sociais, que nós devemos estar atentos, saber usar, né, esses meios que nós temos para a propagação do Evangelho. Nós temos que utilizar disso, amados. A verdade é essa, não podemos nos calar. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também os envio. Quais as principais desculpas que você tem, assim, sobre, olha, eu não me envolvo em missão por isso, por aquilo, não envolvo, não estou envolvido em missão transcultural. Quais são as desculpas, né? De que forma a igreja está sendo verdadeiramente missional, alcançando, assim, este contexto, amado, próximo como outros povos e outras culturas, certo? No domingo nós estaremos assim dando a nossa, não só a nossa igreja local, mas toda a nossa convenção, a abertura da campanha de missões. O segundo semestre, né? Tem a nossa campanha do primeiro semestre e a do segundo semestre. Então nós estaremos dando início à campanha de missões neste domingo, que assim os nossos irmãos que são responsáveis aqui pela questão missionária já está todos ligados, antenados. A irmã já enviou, pastora, nós vamos trabalhar com isso, para arrecadar fundos para enviar para os missionários, para arrecadar a oferta missionária. E assim, de que forma você tem se envolvido na questão da obra missionária, em missões transculturais, não só local, mas transcultural? A verdadeira e biblicamente arraigada igreja missional, ela é, portanto, queridos, uma comunidade sem fronteiras, por discípulos de Jesus espalhados por todo o mundo. Você é discípulo, amado? Então você faz parte desta igreja missional. Você tem algo, você tem muito a fazer. Eu tenho muito a fazer ainda, porque nós somos convocados pelo Todo-Poderoso para esta obra, que é dele. Oremos a Deus no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa operar grandemente sobre cada um que nos assistiu, que nos ouviu, e pedimos principalmente, ó Deus, pela tua igreja, ó Deus, que possa compreender este processo, além das fronteiras. Nós precisamos sim cuidar do local, nós precisamos sim cuidar enquanto comunidade, mas precisamos olhar, ó Deus, para além das fronteiras. Que o Senhor possa ministrar, abençoar cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Seja contribuindo com os seus dons e talentos, contribuindo, ó Deus, em questão dos recursos financeiros, mas que todos possam estar envolvidos na tua obra, em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe cada um no nome de Jesus, e ficamos por aqui nesta
lição de número 10.